Em algum momento da sua vida, você já teve a impressão que as suas decisões foram erradas? Já teve o entendimento que muitas das vezes as nossas escolhas não são as melhores? Quantas vezes nós planejamos algo que aos nossos olhos parecem ser perfeitos, mas que no final nós vemos que por mais que nós tentamos fazer com as melhores das intenções, nós não conseguimos adquirir e alcançar o objetivo certo. Nós não conseguimos, de forma alguma, obter o resultado que nós queríamos. Quantas vezes nós usamos palavras inadequadas e, ao invés de ajudar, simplesmente ofendemos? Ao invés de encorajar, nós afastamos e afundamos ainda mais as pessoas que nós tentamos dar ali uma palavra de conforto. Quantas vezes nós, quando era necessário calar, nós estamos falando. Quando era necessário falar, nós nos ocultamos, nós nos silenciamos, porque não sabemos agir de forma adequada. Quantas vezes, em várias e várias escolhas da nossa vida, nós erramos nas nossas decisões. Por que isso? Porque nos falta algo extraordinário, chamado sabedoria. Hoje, sexta-feira, nosso último episódio da semana nessa maratona tão especial do Está Escrito sobre Provérbios. E desde já eu quero lhe dar as boas-vindas. Fique à vontade, aperte o cinto para mergulhar conosco nesta viagem extraordinária no livro de Provérbios. Prontos para navegar juntos nas páginas da Bíblia Sagrada, aprofundando na nossa sabedoria que vem da parte do Senhor. Tiago diz, no capítulo 1, versículo 5, que aquele que não tem sabedoria, que a peça. E a peça sem duvidar, porque Deus, que dá sabedoria, Ele é aquele que a dá liberalmente, sem nenhuma reserva. Ele tem alegria em nos conceder essa sabedoria. No livro de Provérbios, capítulo de número 2, verso número 6, Salomão escreve que porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Do Senhor vem a sabedoria, da sua boca vem o entendimento e o conhecimento. Esse segundo capítulo de Provérbios, ele traz para nós ensinamentos extraordinários. Ele nos mostra que é ampliado aqui nesse capítulo sobre o ensino da sabedoria. Ele deixa claro que a fonte não é, jamais foi e jamais será a ponderação humana. Ele deixa claro que não são as experiências da vida, não são os livros que nós lemos, não são os cursos que nós fazemos, os treinamentos que nós passamos por ele, que nos dá sabedoria. Somente há uma fonte de sabedoria, e essa fonte é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que tem poder de transformar qualquer situação em vitória. Nós vemos Tiago, quando Tiago ele deixa claro que ele nos convida a buscarmos de Deus essa sabedoria. E por que buscarmos de Deus a sabedoria? Porque a nossa vida ela é cheia de provações, de adversidades, de lutas, e que nós só conseguiremos passar por essas provações que servem para nos amadurecer, se nós tivermos a sabedoria para enfrentarmos essas situações. Tiago deixa claro que é por meio da sabedoria que vem de Deus que sabe que aquilo que nós estamos enfrentando, que muitas das vezes dá errado, é somente um degrau para nos levar a um caminho de vitória. Ele disse que quem não tem sabedoria, que deve pedir e buscar com toda a intensidade, que Deus tem prazer a dar a todos liberalmente e de boa vontade. Que quem pedir deve pedir com fé, sem duvidar em hipótese alguma. E quem duvida é como a onda do mar, que vai de um lado para o outro,
esse não recebe nada de Deus. Por que ele não recebe nada de Deus? Porque a sua mente é dividida e instável em tudo que faz. Do versículo 5 ao versículo 8 do capítulo 1 de Tiago, nós vemos ele aprofundar nessa palavra de sabedoria, nos mostrando que a sabedoria só tem uma fonte e que essa fonte está disposta a jorrar na nossa vida, a inundar na nossa vida. Essa fonte não poderia ser outra, a não ser o próprio Deus. Paralelo a esse texto, nós vemos Salomão dizendo que de Deus vem a sabedoria, da sua boca vem o entendimento e o conhecimento. Porém, nós temos que entender algo extraordinário, porque a sabedoria, o entendimento e o conhecimento são diferenciados. Nós vemos que, de forma geral, sabedoria não se mistura com conhecimento científico humano. Nenhuma experiência humana é capaz de dar a nós a sabedoria. A sabedoria só tem uma fonte. E entenda, o que é de fato então essa sabedoria? Sabedoria é o uso correto do conhecimento. É saber tomar decisões corretas na hora certa. Uma pessoa sábia não é necessariamente aquela que acumula mais conhecimento, mas aquela que sabe usá-la mais positiva e adequadamente. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento, nós já falamos sobre isso, se adquire em livros, em cursos, em pessoas aconselhando, em tendo mentores, tudo isso você e eu adquirimos o conhecimento. Tem muita gente por aí que é culta, que é formada, que é pessoas totalmente preparadas para o mundo, mas são pessoas que não têm um pingo de sabedoria. Por outro lado da moeda, há muitas pessoas simples, totalmente simples, porém, que são aprofundadas em uma sabedoria extraordinária. Como adquiriram? Como puderam absorver tanta sabedoria? A resposta está onde nós estamos falando. A sabedoria só tem uma fonte, e essa fonte chama-se Deus. Então, quando nós vemos que em Provérbios 2,6 fala que Deus, ele é a fonte dessa sabedoria. É Deus em sua infinita bondade e misericórdia que nos dá essa sabedoria quando nós pedimos. Nós vemos que para pedir, temos que pedir com toda a fé, com toda a clareza e com toda a plena convicção. Porque quando nós não pedimos essa sabedoria a fundo, nós simplesmente perdemos a oportunidade de ter de Deus algo extraordinário. Quando nós vemos a experiência de Salomão, que tinha bagagem, tinha totalmente autonomia para dizer essas palavras. No versículo 10 do capítulo 2, aliás, no capítulo 1, do verso 7 ao 10 de 2 Crônicas, nós vemos a experiência de Salomão. E em especial, quando nós olhamos aqui, no versículo 10, quando ele pede a Deus, Senhor, me dá sabedoria para eu saber administrar tudo que o meu pai me deixou e saber cuidar desse povo tão grande que o Senhor me concedeu. Somente Deus que poderia dar a Salomão tanta sabedoria. Foi um homem conhecido em toda a sua história como alguém que agia de maneiras extraordinárias, que tinha resposta que nem todos os sábios do mundo poderia agir como ele agia. Tudo isso porque ele aprofundou nessa fonte que é Deus e pediu a Deus essa sabedoria. Tudo isso nós entendemos porque é somente Deus que pode fazer tal coisa. Quando nós olhamos, querido, para o que Salomão está dizendo depois, anos e anos depois, mais experiente, é que Deus, embora dá essa sabedoria, embora Deus tenha totalmente
a vontade de nos abençoar, de nos capacitar. Tem um porém, não é qualquer pessoa que adquire essa sabedoria. Não é qualquer um que pode obter essa sabedoria. Aí talvez você me responda, mas Deus não faz acepção de pessoas. De fato, para salvar, Ele salva qualquer cultura, qualquer etnia, qualquer raça, cor, pobre, rico, gordo, magro. Para salvar, Ele salva a todos. Aceitar, Ele aceita a todos. Mas para andar com Ele, para ter intimidade com Ele, para o conhecê-lo no íntimo, para adquirir os presentes que Ele tem para nós, que são as suas dádivas, há alguns poréns. Quando nós lemos que o Senhor dá sabedoria, Ele, porém, não o faz a todos. Versículo 1 do capítulo 2, ele deixa claro que, mas há aqueles que aceitam a sua palavra e que guardam os seus mandamentos. Então nós vemos uma condicional aqui. Aceitar as palavras que ele nos fala. Guardar os mandamentos que ele tem para nós. Jesus já dizia assim, que aquele que o ama, guarda os seus mandamentos. Em segundo lugar, no verso 2, ele diz que aqueles que buscam o entendimento. Então, primeiro, nós temos que aceitar sua palavra. Após aceitar a palavra, nós temos que guardar aquilo que ele nos fala. Em terceiro lugar, ele diz que nós temos que buscar o entendimento. E no versículo 3, a compreensão, pedir a Deus a compreensão. Somente nós conseguiremos a compreensão, o entendimento, o conhecimento da sua palavra, obedecer aos seus mandamentos e guardar a tua palavra, como o salmista Davi disse: escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti, através da ajuda do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo que vai nos revelar a palavra rema, vinda diretamente do coração de Deus para os nossos corações, para nos direcionar, para nos capacitar. Eu disse na aula anterior que Deus, ele tem prazer em fazer da sua palavra a bússola que vai nos direcionar em todos os aspectos e sentidos da nossa vida. Quer na área profissional, na área sentimental, na área administrativa, nas finanças, na área conjugal, em todos os aspectos e sentidos da vida do ser humano, a palavra de Deus, a sabedoria milenar, tem a capacidade, conteúdos que vão nos direcionar para uma vida de paz e prosperidade. No versículo 4, ele deixa claro que ele dá aos que o buscam, a que busca a sabedoria, como um tesouro valioso. Jesus dizia que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Então, se a sabedoria para você é um tesouro especial, busque e busque com tudo que você poderá ter. Faça que seja o bem mais valioso que você poderá adquirir. Mergulhe em busca da sabedoria de maneira extraordinária. Pague caro. Porque posteriormente Salomão vai dizer: compra com aquilo que é de maior valor. Compra como? Orando, buscando, procurando entender a palavra, procurando compreender a palavra, aceitando, guardando. Isso é o preço que você vai ter que pagar pela sabedoria. No versículo de número 5, ele diz: aos que assim fizerem, entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, para quando nós buscamos com toda intensidade, mergulhando em busca desse tesouro escondido que é a sabedoria, aí sim, nós começaremos a entender de fato o temor do Senhor, que é um fardo leve, é um fardo tranquilo, porque de qualquer maneira teremos fardos na vida, isso é notório. De qualquer maneira teremos peso,
sejam eles positivos ou negativos. Se você quer viver uma vida dissoluta, uma vida hostil de qualquer maneira, você terá que lidar com as consequências das suas decisões. Toda decisão errada, ela tem suas consequências, assim como toda decisão certa também tem suas consequências. Toda decisão errada, todos os prazeres que o mundo te oferece, tem aquilo que é bom, mas de igual modo tem também a dor e as consequências desse prazer. De igual modo, obedecer à palavra tem o seu prazer, tem a sua alegria, porém com uma diferença. O preço que nós pagamos é de paz e prosperidade pela obediência que nós nos prestamos a fazer. Então, se você quer ter uma vida abençoada, uma vida transformada, pense de maneira extraordinária nisso. Deus tem prazer em te abençoar. E quando nós pagamos o preço por esta obediência, as vantagens são grandes, porque não somos dominados pelo pecado e pelas correntes que nos aprisionam. Voltando para o texto, alguns ensinos aqui são claros. Primeiramente, não há verdadeira sabedoria sem Deus. Não há verdadeira sabedoria sem Deus. Ainda que você e eu tenhamos as melhores da intenção, ainda que eu e você mergulhe no poder que tem o conhecimento na ciência, os conselhos de mentores, de pessoas experientes na vida, ainda que nós temos e queremos encontrar caminhos grandiosos, sem Deus, nós nada podemos fazer. Sem Ele, jamais encontraremos o melhor caminho. Portanto, nós temos que buscar a Deus e pedir a Ele sabedoria para que a cada passo que nós dermos, cada decisão que nós iremos tomar, que nós possamos buscar dele a verdadeira sabedoria. Segundo o ensinamento, a sabedoria é encontrada por meio de um processo. Não é de um dia para o outro. Não significa que nós vamos dobrar o nosso joelho, clamar a Deus por sabedoria, que nós vamos ter sabedoria para o resto da vida. Quem dera se fosse desse jeito. Jesus disse que basta a cada dia seu mal. Cada dia tem os seus desafios. Cada dia é uma nova aprovação. Cada dia é uma circunstância diferenciada. E para cada circunstância, precisamos de uma nova sabedoria. A sabedoria, ela é encontrada durante esse percurso. E nesse percurso, nós vemos que temos que entender, ouvir. Ouvir como? Atender, guardar os mandamentos. Pedir sabedoria para que possamos ouvir a sua voz. Ouvir a voz de Deus não é fácil. Ouvir a voz de Deus, precisamos ser sensíveis à sua voz. E essa sensibilidade, ela é adquirida através da intimidade, através da convivência. Eu só consigo interpretar a voz da minha família porque eu convivo com eles todos os dias. Meus filhos podem estar em qualquer lugar diferente. Se eu ouvir a voz dele, eu sei interpretar aquele. Assim sou eu e você, com as pessoas que nós convivemos. E a nossa convivência com Deus? Será que quando Ele fala, nós conseguimos ouvir? E Ele fala como? Através da palavra, que é a fonte mais segura e absoluta da sua voz. Ele fala através de louvores, Ele fala através de homens e mulheres usados por Ele para falar conosco. Ele fala através de sonhos, de revelações. Ele tem N formas de falar, mas de todas elas, a forma mais segura está aqui, através da sua palavra. Portanto, lembre-se, não se trata de um ato, mas um processo. Significa que precisamos tirar tempo necessário
para apresentar a Deus aquilo que requer de nós sabedoria. Ouvir a sua voz na palavra, falar com Ele em oração, aguardar, ponderar e buscar conselhos antes de tomar aquela decisão importante. Toda decisão que nós vamos tomar, precisamos de pessoas para nos orientar, de pessoas para nos ajudar. Mas, além dessas pessoas que são necessárias, é necessário ainda mais buscarmos de Deus essa sabedoria. Porque se a fonte da nossa sabedoria for a ajuda externa, as pessoas que ainda têm intimidade com Deus, que possam nos orientar, que possam nos ajudar, é necessário, além de todo esse montante de ajuda, é necessário mergulharmos direto na fonte, que é Deus, a sabedoria que vem dele. Eu quero fazer com que você entenda, com que eu entenda, com que nós consigamos compreender que os maiores erros na nossa vida vêm por causa da nossa forma ilimitada de querer agir de qualquer maneira. Vem dos nossos impulsos, dos nossos encantos, de sermos guiados pelas nossas emoções e sentimentos. E quantas vezes, nessa impulsionalidade, nós agimos de forma impensada, lançamos palavras ao vento, dos planos que muitas das vezes saciam somente o nosso desejo momentâneo, os nossos prazeres diminutos. Quantas vezes saciam apenas o nosso ego, mas estão bem longe dos desejos e a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. Quero também lembrar a cada um de nós que sabedoria é a capacidade dada por Deus para cumprir os seus propósitos. Sabedoria é capacidade dada somente por Deus para cumprir o seu propósito. E nesse cumprimento desse propósito, nós temos que entender e clamar a Ele todos os dias, sem falhar nenhum dia. Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, conhecimento, discernimento, inteligência intelectual, emocional, financeira, administrativa, conjugal. É somente Deus que é a fonte de toda essa sabedoria que conseguirá atender esses meus pedidos. Que eu e você façamos como Salomão. Deus, me dê sabedoria para administrar todas as circunstâncias da minha vida. Sabedoria para me guiar nos seus caminhos. Eu quero finalizar, concluir com você essa aula dizendo que necessário é reconhecermos que precisamos de sabedoria e que ela é o primeiro passo para as mudanças em nossas vidas. Que nunca teremos total sabedoria, é claro que não. Que precisamos pedir com toda intensidade, pedir sem duvidar, com a certeza, com a plena convicção que Ele está aqui para nos dar. Pedir que Ele nos dê sabedoria para não sermos instáveis. Porque Tiago diz que aquelas pessoas que são instáveis é porque não têm sabedoria. Pessoas que começam e nunca terminam. Começam curso, trabalhos, estão em uma empresa e de repente, por provações, circunstâncias, saem daquele lugar, abrem mão daquela oportunidade que poderia ser uma chave da virada na vida deles. E porque não conseguem permanecer, porque não têm sabedoria para enfrentarem as provações, as dificuldades. E eu concluo aqui. Busque como o maior tesouro que você poderia adquirir a fonte dessa sabedoria que é Cristo.
Que Deus te abençoe de maneira especial e extraordinária. E que Ele ache graça, que Ele ache em mim e em você o espaço que Ele precisa para derramar sobre nós com alegria e prazer a sabedoria que eu e você necessita todos os dias. Então clame por Ele, busque por Ele, mergulhe no mais profundo em busca desse tesouro escondido chamado sabedoria e aprofunde nessa fonte que é o Deus que nós servimos. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde e faça resplandecer sobre ti, sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família a luz do seu rosto. Paz e prosperidade seja sobre a sua vida.